Espero que a internet não dê problema. A internet é assim, né? Nós hoje no mundo E lembrava digital. meio ruim, sabe? Só que eu fiz uma bobagem. Eu trouxe meu computador, eu trabalhei até tarde no documento ontem, eu acabei trazendo esse. Eu falei, vou fazer de casa, né? Que é pelo menos corre menos o risco. Esqueci o computador aqui, lembrava. Ah, meu Deus. Mas acho que vai dar certo. Então, boa tarde a todos e todas. A gente vai começar agora na parte da tarde o nosso workshop Circulação de Materiais Biológicos para Pesquisa, requisitos sobre a jurisdição do mapa, com a doutora Fernanda Álvares da Silva. Por volta de 15 horas, também vou colocar uma lista de presença para certificação no chat, e as perguntas também podem ser enviadas para o chat após o final da apresentação. A gente responde, então, as questões. Passo-lhe a palavra, Fernanda. Obrigada. Boa tarde, gente. Espero que não tenha trazido muita coisa ao mesmo tempo, mas não tem jeito, né? Eu só vou. A gente começou a falar no final, né, dessa parte de solo, que acho que é importante só para, de modo geral, né? Como a gente está tendo um caso aqui que a gente tem, talvez a gente vai ter que iniciar um processo, só lembrando que amarram os dois processos, né? Quando a gente tem algum tipo de material, nesse caso aqui especificamente, é solo mesmo, não é DNA, eles não conseguiram, estavam tendo dificuldade, acho, para extrair, e a gente teria que fazer, né, o inicial é fazer, para ver se vai valer a pena em termos de prazo, fazer os dois processos concomitantes. Primeiro faz a parte do pagamento, que aí ele, na receita, ele vai vincular esse pagamento, né, ao CNPJ da Embrapa, e depois ele junta com o processo propriamente dito do intercâmbio, né, da exportação junto ao mapa. Então, é por isso que tem que ter o cuidado, porque às vezes o que pode ocorrer é que pagam o serviço e ele não sai em nome da Embrapa, às vezes paga em nome do projeto, né? Aí a gente não tem como fazer esse câmbio e tem que fazer de uma outra forma para não ter a parte de pagamento, ele sai como uma fatura comercial sem valor, né? Se a Embrapa prosseguir, mesmo que o pesquisador tenha utilizado o pagamento pelo projeto, alguma coisa do tipo, né? Então, tem que sair tudo em nome da Embrapa, que depois faz esse cruzamento como se fala, dos dois processos, né? Que a gente pode ter ele separado, pode já ter o sem pagar, e é o que a gente está vendo para esse caso aqui, como que a gente tem que prosseguir. Então, normalmente vai ser assim, ou não tem o pagamento, ou quando tiver o pagamento, tem que ser feito pelo CNPJ institucional para ele vincular depois dentro da Receita os dois processos, tá? É só uma complementação, mas o processo é exatamente isso. É como se a gente estivesse fazendo de vegetal, ele vai entrar pelo mesmo, praticamente o mesmo fluxo, o micro-organismo a gente vai ver que é bem parecido também, e ele depende muito do imposto permit. Às vezes o imposto permit ele atrasa um pouco, porque a gente precisa saber se o país faz exigência ou não. Né? Em muitos casos, dependendo do tipo de material, ele não vai fazer nenhum tipo de exigência. Mas aí a gente tem que, obrigatoriamente, saber ter essa informação. Quando é Estados Unidos, até é um pouco mais fácil, tem a USDA, ela se manifesta bem rapidamente. É o cuidado maior que a gente tem que ter, que a partir dessa exigência ou não de algum tipo de análise, é que a gente vai saber se precisa de certificado sanitário ou não. Às vezes não vai precisar, então o processo, dependendo de como ele está condicionado, etc. e tal, ele não precisa estabelecer nenhuma exigência, aí não vai para a emissão de certificado. Microbiano é praticamente a mesma coisa, né? A gente vai fazer bem parecido. Começa também o processo junto ao mapa, aquele processo está todo centralizado também, né? Nessa essa secretaria que a gente tem dentro do comércio exterior. Estava até conversando com a colega na hora do almoço, a norma está quase saindo já, ela está praticamente finalizada,
Então, dentro da Embrapa tem alguns setores que ela tem que passar, conselho de auditoria, alguns passo a passo que é um processo muito complexo, então ele tem que estar bem redondo para a norma ser aprovada. Tá? Normalmente essas normas, eu creio que ela deve ser aprovada pela diretoria executiva da Embrapa. Aí tem que ter, não é simplesmente, tem uma norma e passa pelo normativo e pronto. Não, ele tem que ter aprovação dentro da diretoria. Mas eu acho que na hora que estiver pronto, ele vai dar um subsídio muito grande para quem ainda tem dúvida do processo. A gente amarrou bastante coisa nele, então acho que vai ficar bem boa a norma, né? E a gente vai internalizar isso, depois pode mostrar para vocês também como que ficou. E da mesma forma, a gente tem a questão aqui na Embrapa, esse formulário de mérito estratégico, quando se trata de micro-organismos, também é importante. Por quê? Porque a gente tem que ter garantia de que, assim como outros materiais, mas micro-organismos às vezes tem um diferencial, e sempre a gente considera praticamente sempre tem um valor agregado, né? E ele não pode estar sendo usado, normalmente um critério técnico é esse, ele não pode estar sendo utilizado pela Embrapa nos seus projetos, né, em andamento, em outras, desenvolvimento de ativo ou patente, enfim, para que também não prejudique o trabalho da própria Embrapa. Então, isso aí, novamente, a gente sabe que é o papel do curador, ele vai saber qual material que é possível e de estar disponível para intercâmbio, né? E também temos eu vou mandar para vocês depois a página, é um portal também, esse módulo, você pelo menos consegue pesquisar os acessos que estão lá e alguns critérios de solicitação. Se ele não está aparecendo é porque não está disponível, né? Mas às vezes a coleção pode, em alguns casos, aparecer a coleção inteira, mas aquele acesso específico ele não se encontra disponível naquele momento. Ou está em fase de multiplicação, ou realmente não tem material naquele momento. De novo, esse requerimento é o mesmo, né, no mapa. O Ministério da Agricultura, a gente está vendo que ele praticamente faz todos os nossos processos, só aquelas exceções que pode ser que precise dele de outra instituição para autorizar. E o que a gente estava falando nesse início, o porte permit, ele é o essencial para tudo. Se a gente não souber o que o país exige, como que nós vamos fazer um processo de exportação? Né? Não tem a mesma coisa que quem quer mandar material para o Brasil. Se o Brasil vai emitir alguma exigência adicional ou não. Eu estava explicando justamente isso para o pesquisador, que o fato de ter um material de solo liofilizado, ele não diminui o tipo de exigência do processo. Né? Ele não foi ionizado para destruir tudo que estava lá. Então, é acondicionamento mesmo. Mesmo que a gente sabe que está acondicionado, em condições perfeitas, vai direto para o laboratório, enfim. São questões, a gente sempre tem que trabalhar com as exceções. O que pode acontecer com o material em determinada situação? A gente já teve caso de importação que passou até pela Anvisa na época, porque eu acho que era a E. coli, se não me engano, para pesquisa, e a gente tinha uma questão, eu acho que foi a E. coli, não lembro, tinha algum tipo de material que ele tinha prazo para chegar, porque ele tinha que vir no gelo. Então, tem questões que a gente tem que saber se não é pelo material em si, propriamente dito, a forma como ele está num tubo, mas esse tubo pode quebrar, né? Pode ter qualquer tipo de intercorrência que a gente tem que estar alerta com relação a isso também. Tá? Não é uma burocracia visando manter, inclusive, que isso impacta, inclusive, em relação internacional, né? De um material que vai e volta e não tem cuidado nesse trânsito com os materiais. Eu me recordo, uma vez quando eu estava no Ministério, eu ia muito para Manaus, e numa dessas vindas tinha uma pessoa falando que ela queria trazer um material que ela ia sair do Amazonas para o Nordeste, algo assim, e eles retiveram na hora de passar no aeroporto, mas era por conta era fruta, se não me engano. Eu não lembro se era cupuaçu, era alguma coisa que tinha uma proibição qualquer de migrar de um lugar para o outro, porque você pode carregar praga, não. Esse cuidado nosso não é só com importação e exportação, é dentro do país também, né? Às vezes até a gente vai, quero trazer um raminho de planta dentro da mala.
né? São coisas que a gente acha que é pouco, mas não tem como realmente trazer sem ter uma segurança de que aquilo não vai, né, trazer qualquer tipo de problema para dentro para dentro daquela instituição também esse material vai chegar. Quando a gente sempre fala aqui, coloca TTM e ATM, que o TTM, se for material considerado patrimônio genético, a gente tem que sempre firmar o TTM ou o acordo, né, que a gente já falou, que vai ser exigido algum tipo de instrumento para essas garantias dos direitos de uso desse material. E quando a doutora Luciane de manhã ela falou sobre quem viu, não era o problema, que a maior dificuldade seria mais nas questões de remessa, né? Até hoje a gente não teve nenhum tipo de dificuldade quando a gente tem que transferir material desse patrimônio genético, né? Temos as instituições que a gente já tem costume, né? Já tem colaboração. Aqui a gente diferencia um pouco colaboração e cooperação. Cooperação dentro da Embrapa sempre vai soar como necessidade de ter um contrato, e a colaboração, essa colaboração de parceria no sentido, já é um trabalho com minha linha de pesquisa, a gente já tem essa colaboração informal, gosto de dizer informal, porque nada é informal, né? Você está ali representando a instituição, uma colaboração nesse sentido, de troca de ideias, na hora de um trabalho sendo apresentado no congresso, você passa informação. Então, em função disso, a Embrapa ela até fez um parecer, foi um processo de humanidade que a gente fez para mandar micro-organismos e a gente não tinha cooperação técnica, foi logo no início. Então, a Embrapa entendeu no jurídico que, naquele momento, a colaboração ela é vinculante para a Embrapa, porque é uma colaboração que ela o resultado final, quando você manda um material, mesmo não tendo uma cooperação técnica, você está agregando valor àquele material que a Embrapa está enviando para outra instituição. É aquela pesquisa que vai ser feita lá fora, independente se é uma pesquisa científica ou já na fase de desenvolvimento tecnológico, ele vai agregar valor, né? Porque tem previsão de que a Embrapa ela detém a titularidade daquele material, e qualquer informação adicional que você coloca nesse material, você agrega valor. A gente costuma aqui, material microbiano, normalmente a gente considera ele como, se alguém se lembra dos primeiros slides que eu falei, quando a gente categorizou que é sem valor agregado e com valor agregado, o material microbiano, pela característica dele como um todo, dificilmente a Embrapa vai passar um material que ela ainda nem identificou, que ela isolou e ela vai identificar, porque ela ainda tem todo um trabalho. Então, a gente entende, nesse caso, que sempre, a maior parte das vezes, esse micro-organismo ele tem esse valor agregado, né, que só vai alterar algumas coisas no instrumento jurídico, mas que também não tem uma diferença assim tão impactante. Tem uma questão que a gente utiliza aqui, não sei se vocês têm, que é quando a gente usa micro-organismo, mas aí é dentro do país, quando ele é utilizado como especificação de referência dentro do mapa. É quando você tem um produto biológico, né, que a Embrapa tem um isolado de bacilos, inclusive acho que ele nem é patrimônio genético, que a gente recebeu muito tempo atrás, e ele é usado como especificação de referência. Então, qualquer empresa que vai desenvolver um produto biológico pela via do orgânico, né, pela via mais, que não é a via química, ela precisa desse isolado, que ele é a cepa que é usada como especificação de referência dentro do mapa. Eu não sei se a Embrapa tem mais alguma por outra unidade. Aqui a gente estava tentando inserir uma de fungo, mas eu vou até dar uma olhada. Eu não tenho certeza se a gente já tem alguma especificação além dessa de BT. Né? Também não sei se isso também muito utilizado por vocês nas atividades de pesquisa como um todo. Aqui a gente tem essa. Acho que tem alguma outra que é para bioinsumo, algo do tipo assim, mas eu vou... Então, assim, qualquer produto que é feito pela via do orgânico, a Embrapa ela fornece esse isolado. Uma coisa que a gente não vai falar que é venda. Não tem normativa interna em Embrapa que eu posso vender um isolado, né? Como pode acontecer em alguma outra instituição. Aqui em Embrapa a gente não vende. Ou ele vai por intercâmbio, ou ele vai por cooperação técnica, ou ele vai licenciado. Não existe
é até difícil, né? Talvez você valorar a biodiversidade já é difícil, que dirá valorar micro-organismo, né? Porque aí é mais específico ainda. Então, não, tem as modalidades que a gente consegue trabalhar, repassar sem custo e não tem nenhum tipo de cobrança. Então, por exemplo, se a Federal do Paraná solicitar em Embrapa determinado isolado que está disponível para intercâmbio, e a gente diferencia também, a gente chama de intercâmbio tudo aquilo que a Embrapa não vai participar. Então, quando você solicita para a Embrapa um material, e até mesmo para o exterior, né? A gente vai mandar, a Embrapa não vai participar da atividade com esse material. Ela vai ter o retorno da informação, porque está previsto, né, essa informação para agregar valor, mas ela não vai participar, então não é determinante a participação dela. Se não é determinante, a gente já sabe que é acordo de transferência de material e é intercâmbio. Quando a Embrapa ela participa de qualquer fase do processo, junto com a outra instituição ou com a outra empresa, aí a gente vai para uma cooperação técnica. E ao invés de fazer um ATM dentro da cooperação, a gente faz uma cláusula de remessa do material prevendo essa transferência como uma atividade dentro da cooperação técnica. Tá? Então, para a gente, sempre quando fala intercâmbio, a gente já tem isso no pensamento que a Embrapa não vai participar. Vai participar, assim, diretamente com atividade muito específica, ela pode auxiliar, de alguma forma, até modo de cultivo, algo do tipo, mas ela não tem uma participação mais efetiva. A importância que a gente entende, pelo menos eu, em 15 anos aqui em Embrapa, eu não trabalhava com a legislação propriamente dita, eu trabalhava com as questões de CIGEM, né, propriamente dito, com medida provisória, a gente tinha termos de transporte, termos de transferência de material, mas é exatamente isso, você ter a possibilidade de intercambiar material para que você agregue valor à biodiversidade, principalmente quando a gente fala de patrimônio genético, isso, de certa forma, é um valor que você está agregando também a todo tipo de material. Então, isso é importante, por outro lado, saber como que o processo é um resultado que eu coloquei aqui para mim, mesmo saindo da unidade, mas eu coloquei, que é você fazer um mapeamento de como o intercâmbio ele impacta, por exemplo, no produto no mercado. Então, a gente consegue fazer essa ligação do que já saiu de intercâmbio, do que gerou pesquisa, gerou conhecimento ou gerou um produto, algo do tipo, a gente também consegue fazer uma valoração de uso, né? Não uma valoração específica daquele organismo, mas uma valoração desse impacto do produto final. Eu acho que eu sou uma pessoa que eu mesma trago o trabalho para mim mesma. Eu começo a pensar demais, aí cada hora eu já estou querendo fazer alguma coisa. Então, eu pensei nisso antes de sair, fiz a proposta para a chefia da unidade, que eu continuo fazendo esse resultado, que eu acho que ele tem até para ver essa importância do intercâmbio como um todo, né? Da gente pegar todos os processos de intercâmbio que a Embrapa já fez, principalmente a parte vegetal, porque aí você consegue, numa avaliação do Registro Nacional de Cultivares, Sistema Nacional de Proteção de Cultivares, a gente consegue ter uma noção do que gerou produto a partir de um germoplasma da Embrapa, por exemplo. Aí a gente vê essa importância enquanto instituição pública, enquanto investimento nas coleções, na manutenção de material e propiciar essa questão dessa transferência para outras instituições. Cadastro, né, de acesso e remessa no CIGEM, a gente lembrando que mesmo com solo, foi o que eu falei para a pesquisadora hoje, o fato de ser solo não exime da gente fazer um cadastro, né? Na verdade, a gente já tem um cadastro aqui, que se fosse o caso, se a gente realmente tiver que fazer essa exportação que a gente tem aqui, a gente já tem um cadastro, a gente basta adicionar um cadastro que é exatamente com a impossibilidade de identificação para estudos de metagenômica, a gente só atualiza e inclui mais uma procedência do material. Foi um pouco do que você perguntou, não sei, né? Depois eu vou voltar lá direito a ver as perguntas, é exatamente isso. Quando a gente volta, micro-organismo não é muito caso, né? Mas a gente consegue vincular a área que foi coletado material e foi isolado micro-organismo, mas quando você pega a parte animal, principalmente aquela que de alguma forma você vai ter que ter
uma autorização de uma CEUA, que é uma comissão de ética com os animal em experimentação. Eu vou até dar um exemplo que a gente teve que a gente não consegue desvincular de coleta. Eu sou da CEUA também, já tem 13 anos que eu estou na CEUA. O que acontece? A gente teve um caso alguns anos atrás que era um projeto da UNB de pós-graduação e a gente tinha que retirar do dorso do anfíbio a secreção. Não tinha nada a ver com o campo lá do conhecimento tradicional, não. Só que o ICMBio entendeu que para a coleta, né, que a gente não só ia fazer a extração e o animal ia ser solto novamente. Não era dentro da Embrapa. E a CEU a gente sabe que tem que ser, passa na CEU quando ocorre a atividade dentro daquela unidade, né, daquela instituição. E, naquela época, o Instituto Chico Mendes condicionou a autorização do CISBio com o parecer da CEUA. Só para mostrar para vocês que não tem como a gente desvincular as situações. Aí você fala, mas precisava disso? Precisava, porque um projeto que envolve CEUA, ele tem que ser, diferentemente do que a gente está falando de cadastro no CIGEM, um projeto que vai causar algum tipo de dor ou sofrimento no animal, ele precisa ser prévio, porque o procedimento tem que ser aprovado. Se você já vai fazer o procedimento, desculpa estar entrando na parte animal no meio do microbiano, mas se você já vai causar algum tipo de desconforto animal, e vai ser no momento da coleta, então a CEUA foi quando o Instituto Chico Mendes exigiu a autorização de aprovação do projeto dentro da CEUA. Então, a gente sabe que a gente não consegue desvincular, mais um item que a gente não consegue desvincular. E a fatura comercial foi o que eu estava conversando, inclusive, agora com a colega, que ou você tem um material que não foi pago, não precisou pagar, teve uma colaboração, aí ele vai gerar uma fatura comercial sem valor, porque efetivamente não houve pagamento de valor. Mas isso não... quem assume a responsabilidade é a instituição, então por isso que a gente tem que ter esse cuidado na hora do pagamento desses serviços, né, de sequenciamento, enfim, o que quer que seja, para saber se ele foi feito de acordo dentro da receita, enfim, para depois você conseguir vincular o processo da exportação propriamente dito dentro do mesmo pacote, né? Próximo. E mesma coisa, se você tem algum material que você vai transformar e precisa de algum tipo de micro-organismo que seja geneticamente modificado, a gente tem que fazer... o que a gente tem observado em algumas instituições, talvez... o que acontece? Algumas instituições não chamam de autorização de transporte, elas chamam de guia de remessa. Não é guia de remessa porque a resolução não fala de remessa, ela fala de transporte, porque a remessa vem um pouco daquilo de transferência de responsabilidade também. E dentro eu não lembro qual que é a resolução, não sei se é a 37, eu esqueci qual que ela fala exatamente de transporte. Então, é você transportar de um local para outro. E aquilo também que a gente falou na parte vegetal. Quando você faz um transporte dessa natureza para outra instituição, que não é o seu campus da universidade, nem uma unidade da Embrapa, a gente tem que ter algum outro documento, né? Aqui na Embrapa a gente faz isso, que mostre o que a gente pode ou não pode fazer com aquele material. E a gente sabe também que quando você tem algum tipo de material geneticamente modificado, ele pode estar vinculado a um projeto que está em execução, mas um projeto que já acabou, mas o ativo existe. Então, ele existe, ele tá controlado, num local controlado, e você pode continuar fazendo esse transporte, mesmo que um projeto que foi onde gerou aquele organismo, ele já tenha se encerrado. Isso é importante porque a gente tem que lembrar também, assim como CISBio, quem tem licença de coleta tem que fazer relatório, senão depois passou o tempo, você não vai conseguir fazer nenhum tipo de solicitação. Cadastro federal, você tem que fazer relatório, e a CIBio também, ela manda anualmente o relatório relativo a todas as autorizações. Então, existe um vínculo aí, quando o MAPA vai fazer uma inspeção aleatória, ele pode pegar ele vem à Embrapa, ele vai pegar aqui no Senagem quais foram as autorizações de transporte que a gente fez. Então, ele vai ter que checar
se a Federal do Paraná ou a outra unidade vai entrar para receber esse material. Quando a gente falou lá do processo como um todo, até dentro de seguir, a gente pede a confirmação do recebimento do material, para a gente ter segurança que a gente pode encerrar aquele processo. Recebeu o material, finaliza dentro do nosso fluxo, a gente tem esse dispositivo, tem que avisar que o material chegou. E outra coisa que é extremamente importante, que muitas vezes a fiscalização pega assim, verifica quantidade de material. Tem que ser a quantidade realmente, e às vezes eu brinco, às vezes acho que a outra instituição não entende muito. A gente confere se o que chegou realmente é o que chegou e a quantidade. Porque isso aí tem que bater, porque quando tiver ele pode, o MAP, em algum momento, querer fiscalizar o Senagem, querer fiscalizar a Federal do Paraná para ver se esse material realmente saiu de um lugar e foi para o outro, tá? E a gente normalmente aqui, acho que praticamente já tem, nos últimos 2 anos, praticamente a gente ficou com essa autorização de transporte da classe de risco 1 mesmo. Eu acho que a gente não precisou de fazer nenhum tipo de teria talvez, que fosse pela CPMBio, mas a instituição que ia receber nosso material, ela não teve condições para receber e a gente cancelou o processo. Próximo. A importação também, ela segue pelo mesmo motivo. Lembrando que, no caso do micro-organismo, quando a gente tem material vegetal, a gente vai verificar o que pode ter no material para não entrar no Brasil carregando isso. No caso do micro-organismo, ele já é o próprio micro-organismo, né? Então, ele já vai ter essa função se ele existe no Brasil. Então, isso aqui na parte de micro-organismo é muito importante. Eu esqueço o nome. Outro dia eu estava lembrando disso, que eu tinha que procurar o nome, mas eu não vou conseguir lembrar de novo. É quando você tem o contrário, né? Por exemplo, ou então o país também, ele tem determinado material, mas a praga está aqui no Brasil, por exemplo. Então, se for uma praga que está restrita ao Brasil, e ele quer fazer um melhoramento genético de determinada planta, é mais fácil ele não importar o micro-organismo. Ele manda a planta, ou vice-versa. A gente tem um caso aqui, acho que é com o arroz, se não me engano. Eu acho que é. A gente manda para fora a praga, que é além dele, preventivo, que é o melhoramento genético preventivo. Então, ele vai envolver, ao invés de eu importar micro-organismo, e às vezes nem vai ser possível importar, que não vai ter condições de entrar no país, ele vai ser, né, é um material que não pode entrar. No melhoramento preventivo, o material que vai ser testado, ele é mandado para fora. Então, a Embrapa desenvolve, por exemplo, uma cultivar que é resistente àquele micro-organismo, a gente manda a planta, né, manda o germoplasma para testar lá fora. Isso é feito de rotina, né? A Embrapa e outras instituições. Em alguns momentos também, quando trata de vegetal, é para saber se o material que está lá fora ele é um material da Embrapa ou se é um material que outra instituição desenvolveu. Então, tem N fatores também que impactam nessa possibilidade ou impossibilidade de você trazer o micro-organismo para o Brasil. Tá? Então, do mesmo jeito que o Brasil pode fazer um melhoramento preventivo mandando material vegetal, o país contrário pode fazer a mesma coisa. Eu, na verdade, não conheço, não sei nenhum tipo de praga que estaria só aqui, que alguém poderia estar fazendo algum tipo de melhoramento preventivo fora e não importando a praga daqui. Né? O requerimento para importação, ele é um documento único de importação e exportação do MAPA, a permissão de importação, e vem aqui a diferença, como a gente está falando de importação, ainda tem algumas pessoas que utilizam o CTM do CEGEM, ele não é para isso. O anterior da medida provisória, ele podia ser feito assim, mas quem lê o texto do CTM do CEGEM vê que ele não pode ser feito ao contrário, né? Ele não é utilizado para ser feito ao contrário. Seria até bom, né, se em algum momento a legislação prevista tivesse essa previsão, mas ele não pode ser feito. Eu acabei, inclusive, de receber uma colega de uma unidade do Sul, que tem uma instituição aqui que eu falei de manhã, querendo mandar material para o Brasil, só que ela não tem modelo. Então, ela pediu o nosso modelo se eu tinha a versão em inglês, para eles verificarem se o que a gente colocou atende ele, e eles vão fazer ele ao contrário para mandar material deles para o Brasil. E também essa questão do comercial invoice, ela permanece. Então, não tem como a gente separar
os dois processos, que é da parte de câmbio, essa documentação mais de Receita Federal, com a parte de exigência mesmo do mapa. Próximo. O que a gente faz também, aqui novamente vem a questão da CEBIL, o que normalmente a gente faz também é fazer a gente tem um checklist próprio da exportação. Eu vou até ver se ele está atualizado, se eu puder passar para vocês também, eu passo. Não sei se vocês já têm estabelecido aí também, que é esse passo a passo, que dependendo, a legislação pode ter uma mudança e a gente tem que estar com essa atualização da documentação toda estabelecida para que a gente não esqueça de lembrar desse tipo de situação. Eu estava conversando com a colega hoje, a gente já criou um resultado para mim lá na sede, que a gente vai fazer essa avaliação de risco do processo de exportação quando essa nova norma for aprovada, porque como a gente tentou prever o máximo de situações que a gente está falando aqui, depende de seu, depende disso, depende daquilo, a gente tem que lembrar disso na hora. Então, o pesquisador ou o analista de pesquisa, ele já tem tanta coisa para trabalhar, aí cai para a gente mesmo lembrar disso tudo aí. Então, mas com o tempo eles vão pegando. Eu acho que, do mesmo jeito que acontece aqui, deve acontecer com o núcleo de vocês aí, eles já vão, aquilo já vai virando rotina, ele já vai, aqui já está assim, tem vários pesquisadores que já mandam, Fernanda, precisa disso, já manda até o esqueleto pronto, a minuta dele que eles querem, já só fazer no formato e encaminhar. Acho que é assim que aprende. Com o tempo, eles começam a perceber também. Eu sou um tipo de pessoa que eu não seguro informação para mim, não. Eu prefiro que todos aprendam. Tanto é que o curso aqui de intercâmbio, quando a gente libera, é liberado para quem quer fazer, não para as equipes. A gente exige um pouco mais, e não, né? Estimula que as equipes que trabalham nas unidades com isso, elas estejam sempre em contato, mas a gente percebe que várias outras pessoas têm feito nosso curso e têm tido, inclusive, às vezes tem algumas instituições internacionais que pedem para participar, porque o colega da Embrapa, ele fala das normas da Embrapa e a gente também abre as vagas para eles também. Quando vocês precisarem também, a gente vai comunicar e a gente pode passar para vocês também, tá? Talvez até final do ano a gente já vai fazer dentro da regra nova. Próximo. No caso, e a gente ainda não fez o fluxo para essa parte. É muito parecido com o fluxo da questão do vegetal, né? Ele está na publicação que ainda não saiu, só que muitas vezes, micro-organismos que a gente tem observado também, muitas vezes é o DNA, ele não vai ter exigência adicional para, né, carrear nenhum tipo de patógeno aí, então ele entra numa categoria que o processo ele vai um pouco mais rápido, né? Eu pus algumas coisas de fauna, esse que foi que a gente tinha, foi o primeiro contato que a gente teve, né? A questão de fauna, a gente não tem muita coisa, mas a gente tem algumas situações. Eu acho que eu coloquei, acho que é no outro. Esse quando vocês pediram sobre envio de amostras de fauna, a gente passou praticamente essa tela para vocês, que tem um pesquisador aqui da unidade que trabalha mais com essa parte de animais aqui, só que a gente tem que lembrar de todas as outras, né? A gente tem que... Eu até coloquei esse link aqui, que é um link que estava... acho que, além, apesar dele estar como insumos, etc., eu acho que ele divide lá os setores. Tudo a gente tem que lembrar do cadastro no CIGEM, né? Foi falar de manhã na página envio, que está um pouco mais facilitado, porque ele não faz essa vinculação com o cadastro de acesso, diferente do cadastro de remessa, que aí, se tem o TTM, a gente tem que fazer primeiro o acesso para depois fazer o da remessa, mas eu acho que é no próximo slide que ele vai falar do... O próximo, acho que é nele que tem... Essa portaria foi quando a gente precisou de mandar, tem até um acento melífero ali, mas não tem esse acento não, está faltando um L, eu acho. O que acontece? A gente precisou de mandar algumas amostras de uma abelha para fazer o sequenciamento. Eu não lembro se era
esqueci o nome dela. E fomos consultar o IBAMA para saber se ela tinha necessidade, tinha, porque a única que estava como sem necessidade de apresentar, de fazer, pedir a licença de exportação. Eu coloquei esse exemplo aí, mas tem várias outras espécies, vocês podem ver depois, que para aquelas espécies que estão ali, não precisava dessa licença. Inclusive, para quem trabalha, tem que pedir, entrar no cadastro federal, ele é bem ativo, né? Ele não tem uma atualização de nomenclatura, de algumas coisas assim. Eu queria muito que ele fosse, que a gente pudesse atualizar ao longo do ano, porque quando chega no início do outro ano, que a gente tem que fazer relatório, é uma confusão. E, na época, ele não tinha bem dividido, a gente tinha que mandar DNA e RNA. Então, ele não tinha os dois campos. Ele tiver que fazer uma inserção lá para que a gente pudesse colocar. Eu não sei se não tinha RNA, tinha alguma coisa que não tinha dentro do sistema, eles colocaram. Tem uma outra exceção que eu estou procurando, que é com relação a alguns peixes, que eu não consegui achar, porque ele tem uma outra exceção também, não em relação a essa portaria, mas é um outro normativo que há muito tempo atrás eu perguntei, eles me mandaram e eu não estou conseguindo achar. A questão de fauna, eu comentei aquela hora quando vocês falavam do biotério, eu não sei se, acho que não é na CIN, não. É um outro local, ou se é nessa de cima, eu vou procurar porque tem, já tinha até anotado aqui o biotério, que é quando você precisa que eu acho que ele entra um pouco na categoria de herbário, algo do tipo, que algum tipo de licença a gente não precisa apresentar, porque eu não sei se ele entrava no sistema acho que não é essa CIN, acho que tem um outro instrumento que o biotério possa entrar, mas de qualquer forma, a sua dúvida com relação ao biotério e outros criatórios, né? Você falou de fauna, a gente tem que ter, por exemplo, a gente já teve caso de um projeto que foi submetido na CEUA que não precisou que o pesquisador ele desenvolveu uma tecnologia que já está divulgada, que é uma tecnologia que ele fazia a construção dos SMTs a partir da barbatana do peixe. Então, quando ele submeteu o processo na CEUA, mas a retirada dessa barbatana não era na Embrapa. Então, não era uma questão de CEUA, eram materiais que, no momento do descarte, né, de preparar desses animais para abate, alguma coisa do tipo, era retirada e a Embrapa utilizou, e ela utilizou para fazer a validação de uma tecnologia. Então, para aquele caso especificamente, a gente tem a origem de onde o material veio, mas a gente sabe que era um criatório que era idôneo, né? Tinha um registro. Eu acho que sempre é bom, porque lá no CIGEM, por exemplo, se for uma espécie nativa, está escrito lá, né? Ele tem, se ele é de criatório, ele é equicito, mas ele é um equicito de criatório, né? Então, você tem. Acho que não pede grandes coisas, pelo menos eu não tenho utilizado mais esse campo, eu usei mais no início, eu acho que ele mantém, você coloca, acho que ele não pede nem CNPJ, acho que ele pede o nome, algo do tipo. Eu acho que é importante colocar, porque aí, se precisar de algum tipo de rastreabilidade, quem é responsável por obter as matrizes para utilizar naquele criatório é o próprio criatório, né? Então, eu não sei no caso de um biotério, como que isso é feito. Aqui a gente não tem, aqui no Senagem, a gente não tem biotério. Quando a gente precisa de usar, acho raras as vezes, a gente usou de outra instituição, mas esses animais são comprados, né? Então, eles devem vir de algum criador, fornecedor, e a gente utiliza, nesse caso, não vai, tem que saber a referência dele, nem sei se esses animais de biotério, vocês estão considerando que ele é patrimônio genético, ele está dentro do categoria, ou ele entra naquela resolução de animais? Que camundongos exótico, né? Então, eles não são patrimônio genético brasileiro. Qual que é o nome dele mesmo? É o... Músculos. Eu acho que ele está naquela lista do mapa, né? Na verdade, a gente tem que ter,
Eu não achei ele na lista do mapa, eu só achei na lista de fauna do Brasil que ele era exótico. Eu na até Jardim procurei na Botânico. lista do mapa, mas Vou dar uma acho que conferida ali. tá. O que a gente tem que ter cuidado, às vezes a gente pensa só na. Como é que chama? É CIGEM, não é CIGEM, mas a gente tem que ter a rastreabilidade de tudo. Né? Não é só material que é patrimônio genético. Patrimônio genético é mais ainda. Mas a gente tem que ter a rastreabilidade de todo o material que está sendo utilizado, porque em algum momento a gente vai precisar disso. Né? Não exime a instituição de pegar a referência de onde esse material está saindo. Tá? Próximo. Assim, dentro do sistema, quando a gente precisa de licença de importação ou de exportação, é bem simples, né? Quando a gente entra entra no cadastro federal, essa licença, assim, os campos são muito fáceis da gente conseguir colocar as informações. Não são informações assim tão específicas que a gente não possa. De importação eu nunca fiz, eu sempre fiz a licença de exportação de fauna. Exportação nunca fiz. O que acontecia lá atrás, que era bem enjoado, acho que eu cheguei a fazer alguma, é que naquela autorização, se vocês se lembram, tinha uma autorização especial para acesso, que era lá na outra lei, ela vinculou, a legislação vinculou a licença de exportação. Então, quando a gente pedia a licença de exportação, era obrigatório, tinha uma obrigatoriedade lá. Depois, para micro-organismo, inclusive, a gente já teve casos a gente ter que pedir, porque a legislação tinha feito uma vinculação com a licença de exportação. Na verdade, eu não sei nem se foi a legislação, se foi a autorização que o CEGEM tinha encaminhado na época. E a gente teve que fazer uma. Aí depois, com a nova lei, isso não precisou mais para a parte do micro-organismo. Então, por isso que a gente colocou aqui mais os comandos em relação à questão da fauna. Tá? E só o que a gente coloca aqui, que sempre a gente vai ter que pensar no risco sanitário. É o que a gente tem que explicar, né, para o pesquisador que não é do dia a dia dele, que a gente entende realmente os cuidados que são extremamente importantes, eles estão por dentro, que é ter o material dentro dos respectivos tubos, mas isso não impede de que, não exime de obter as questões da parte sanitária. É o que a gente sempre tem reforçado para que eles possam fazer da forma correta. Tá? Evitar, inclusive, até para trânsito de uma unidade para outra, que tem unidade perto, a gente tem bastante cuidado, porque em qualquer momento você pode ser inspecionado e a gente sempre coloca algum tipo de papel na mão do pesquisador, mesmo que ele vá aqui em Goiânia, buscar algum tipo de material para Embrapa, para evitar qualquer constrangimento em alguma inspeção que ele possa ter no meio do caminho, né? Próximo. E, no caso de esse normativo que está no anterior, é exatamente isso, ele coloca o tipo de anexo que vai variar o risco também. Então, a declaração de origem vai ver Brasil de material classificado como risco sanitário insignificante, então, para ver que todas as questões realmente envolvem questões de sanidade mesmo. Né? É só a gente pensar na Covid, a gente pensar, né, nessas questões que a gente vai daqui para ali, a gente está levando algum tipo de organismo, né, sem a gente nem perceber que a gente está levando. De boa vontade, a gente tem que lembrar também sobre isso, tá? Próximo. A gente sabe, inclusive, que dentro do sistema, né, dentro do CIGEM, a gente tem aquela questão que eu acho que ajuda, de certa forma, para algumas instituições, para Embrapa, não muito, mas quando você tem algum tipo de análise, né, que não faz parte de um projeto de pesquisa, aquelas exceções, eu esqueci o artigo, aquelas exceções que não fazem parte da pesquisa ou do desenvolvimento tecnológico. Mas isso aí é mais para a questão mesmo de prestador de serviço, né? Porque mesmo que a gente faça com uma atividade, a gente sempre está fazendo no âmbito de uma atividade, então para a gente não funciona 100%, mas para alguns laboratórios ele funciona bem. Quando vocês colocaram para a gente especificar algo em relação à sanção, etc., não tem como a gente ser exaustivo, porque a gente viu que tem um monte de coisa envolvida, né?
Tem OGM, que pode ter algum tipo de sanção monetária, no caso. Tem outros casos que eles vão complementando a irregularidade, né? Aqui, só para ter uma noção do que, até para justificar as coisas que a gente trouxe, que é o artigo 79, né, do decreto, que é remeter diretamente ou por interposta pessoa, a gente nunca tinha reparado se interposta aqui, amostra de patrimônio genético ao exterior sem o cadastro prévio ou em desacordo com ele. Então, eu peguei só esse item, que era o que é para pessoa jurídica, né? Porque lá tinha pessoa natural e para associação, se não me engano. Então, você tem um mínimo aí de uma multa de 100 mil a uma multa de 10 mil. Se a gente for pensar em termos de, por exemplo, eu vou mandar ovos de inseto. A gente sabe que quando você pega a multa para tentativa, e não é só remeter, eu acho que a multa da legislação ambiental tentativa de remessa, já sem a devida licença de exportação, por exemplo, ela já é caracterizada como irregular. Então, se você pega uma massa de ovos, ele pode considerar que aquela massa de ovos não é um ovo somente de determinado inseto. A gente já sabe de caso de apreensão sobre isso, que foi multado pela massa de ovos e chutou um determinado valor. Então, se a gente pegar esse artigo aqui, que esse inseto for patrimônio genético, e a gente já vê que duplica não, pode ser até mais do que duplica, aqui a gente está falando de uma multa mínima de 100 mil, porque é patrimônio genético, mas pela quantidade na lei de crimes ambientais, esse valor vai subir. Né? Não gosto da parte de sanção, não, né? Porque a gente fica apreensivo. A sanção prevista no caput pode ser aplicada, inclusive, por espécie. Então, se você vai remeter vários insetos, e todos patrimônio genético, você acaba sendo por inseto. Aí depois ele vai especificando mais ainda. Você, em triplo, se ela for de uma espécie da lista da CITES, né? Dependendo do anexo, em qual anexo, se é anexo 1 ou se é anexo 2. Então, eu só pus isso, não é para causar impacto, mas como vocês pediram para a gente falar algo do tipo, é só para, e a gente está falando de remessa, é só para a gente mostrar que, nesse caso, a gente tem um valor bem exorbitante em relação ao que pode ser aplicado em termos de sanção. Tá? Próximo. Então, aqui é mais a questão mesmo, por que a gente sempre faz essas vinculações, é para chamar atenção. Pode ter coisas que a gente não falou, que pode estar relacionado com uma pesquisa específica. Eu acho que tem alguma questão que envolve até a Polícia Federal, que é alguns tipos de substâncias que são utilizadas. A gente tinha um caso que a gente começou até a fazer umas orientações técnicas na Embrapa, eu esqueci qual que tem uma planta que ela exige alguma notificação, se não me engano, eu não sei se é uma piperácea, enfim, tem uma planta que ela precisa de ter porque o que é extraído dela, ele pode ser utilizado para outras finalidades também. Então, tem sempre a documentação de origem e obtenção dos materiais, é aquilo que a gente falou. Se eu coletei, se eu mesmo isolei, se eu recebi de outra instituição, se essa instituição, esse material era dela ou se ela recebeu também de terceiros, nota fiscal de compra, a gente sabe que hoje a gente pode, na legislação passada da lei de acesso à biodiversidade era mais difícil, mas agora a gente pode, uma nota fiscal de compra do material, né? A gente pode comprar um cogumelo no mercado, sem precisar quem forneceu esse cogumelo, enfim, a gente tem a nota e a gente sabe que veio daquele mercado, por exemplo, tá? A questão que a gente já falou também de espécies ameaçadas, que eu dei aquele exemplo de baunilha, a gente jamais imaginaria que tinha, né? Pelo menos eu não tinha feito nenhuma consulta ainda, porque não tinha tido nenhum pedido aqui, que tem uma baunilha que é ameaçada de extinção. E, portanto, para exportá-la, o primeiro cuidado que eu tinha que ter era com a licença de coleta de alguma instituição que mandou para a Embrapa. Aí a gente teve que devolver o material, né? Porque não que a unidade, essa instituição estava irregular, mas é que ela tinha que aguardar alguém que era o responsável e a gente já estava com o material para ser exportado, então a gente retirou essas amostras e mandamos só das outras espécies, tá? A questão de fauna, a gente sabe que fauna era um bem protegido pela União,
então ela tem uma proteção especial pela lei de fauna. Ela não tem essa classificação de bem da União, porque quem acompanhou a primeira legislação tinha uma PEC que tornava a fauna como bem da União, mas aí a PEC caiu, a medida provisória prosseguiu, e ela tem a proteção especial da fauna. Então, a gente sabe que a fauna, onde ela estiver, a gente tem que pedir autorização para a coleta dela, porque a gente sempre vincula a unidade de conservação, mas por se tratar de fauna, é por isso também que a gente precisa da licença de exportação. Então, a gente precisa sempre de lembrar da autorização obtida dentro do CISBio. Né? Os casos que a gente precisa da licença de coleta apresentar dentro do cadastro técnico federal, para aqueles casos que a licença de exportação é exigida. Quando se tratar de fauna também, que é patrimônio genético, quando obtiver, for solicitar a licença de exportação, a gente também ter o cuidado com o cadastro no CIGEM. A gente sabe que não é prévio, a gente pode pedir uma licença de exportação sem ainda ter feito cadastro, porque a remessa ainda não aconteceu. Mas, já que a gente sabe que IBAMA vai solicitar, então a gente já se antecipa e já verifica se a licença de coleta no CISBio está atualizada, está em dia, ou ela pode estar vencida. Não tem problema ela estar vencida, porque o material já foi coletado. Né? Você já tem esse espécime, já fez um relatório, então o número dela é para mostrar que você atendeu à legislação. Né? E o cadastro no CIGEM, então, aqui a gente já faz automático, a gente sabe que eles vão pedir. Eu não sei se tem mais algum item. Então, posso perguntar? Pode. É complexo o tema, né? A gente está desde manhã, agradeço muito a sua apresentação, porque na Universidade Federal, muitas das coisas que nós fazemos remessa ou envio são material excito, né, de coleções científicas. Então, as coleções científicas, elas são isentas de várias dessas licenças, né? O IBAMA, o MAPA, coloca aqui para coleções científicas, a gente não precisa. Mas a gente tem outros casos que não é excito de coleção científica, né? Daí, quando é in situ, como te falei, às vezes coleta, né, de um empreendimento da aquicultura, daí ninguém sabe o que vai fazer, porque nós não estamos acostumados muito com esse trâmite. E também essa parte do courrier, a gente tem, né, uma unidade de importação aqui dentro da universidade. Eu sei que ela é bem acessada para o pessoal dos organismos geneticamente modificados, mas os outros pesquisadores, quando não envolvem, né, ou micro-organismos, não usam muito. Então, isso é uma coisa também que a gente tem de cuidar. Mas eu gostaria também que você falou da diferença do guia de transporte que vocês fazem com o guia de remessa. Eu acho isso bem importante, porque uma coisa é a guia de remessa vinculada ao TTM, no caso de remessas de patrimônio genético brasileiro. Outra coisa é essa guia de transporte, né, que nós chamamos de guia de remessa. E daí confunde um pouco. Aí você está falando qual? A de OGM ou a que vocês utilizam? Porque, assim, aqui na Embrapa a gente tem a situação de que a autorização de remessa, de transporte de OGM, porque a gente adequa ao que está no normativo da CTNBio, que ela fala de transporte, ela não fala de remessa. A gente tem uma guia de remessa, que foi criado esse termo dentro da Embrapa, que é a movimentação de material de uma unidade da Embrapa para outra, que ela não especifica... Assim, o efeito prático dela é igual à autorização da CBio, porque ela não pode criar condições, obrigações. Então, por exemplo, se eu tenho uma guia de remessa de uma unidade da Embrapa Senagem para a unidade aqui do lado, o fato dela estar aqui do lado não exime de fazer isso. Que a agroenergia é para que tenha um controle do que saiu de uma unidade com o que entrou na outra. Eu falei no início que o CNPJ das unidades ele é uma descentralização administrativa, né, para facilitar o trabalho das unidades. Mas, em função disso, é como se meu CNPJ, meu aqui, da minha unidade, ele é igual ao CNPJ de lá em termos práticos.
é Embrapa para Embrapa. Então, quando a gente fala de guia de remessa dentro da Embrapa, é isso. Uma unidade da Embrapa não pode criar impedimentos ou obrigações para outra unidade da Embrapa, porque nós somos o mesmo ente jurídico com CNPJ descentralizado por conta de administração. Tá? Quando a gente fala da guia de remessa dentro do TTM, que eu falei lá que a gente pode ter, inclusive, um TTM sem guia, por enquanto. Eu já tenho o instrumento firmado, quando eu for fazer a remessa, eu vou montar a guia. Então, e chamei aquela atenção que dentro da guia ele vai discriminar a parte de espécie ameaçada. Né? Para a gente colocar o link para falar onde que a gente fez a consulta. Nessa guia, é uma guia também que não estabelece condições, mais ou menos, né? Porque ela tem, no finalzinho dela, ela acaba, talvez o termo, não vou falar que ele não está adequado, mas ele é uma guia complementar ao instrumento jurídico. Só que essa guia do CIGEM, do TTM do CIGEM, ela impõe condições. Que ela impõe aquelas condições. Vai repassar, não vai repassar. Isso é uma condicionante que poderia estar dentro do TTM, mas está dentro da guia. Pode ser que tenha utilizado de algum outro instrumento, né? Mas tem um detalhe: ela é uma guia que é da Embrapa para uma instituição no exterior, não é de Embrapa para Embrapa. Então, ela pode criar, né? O entendimento pode ter sido isso, mas ela podia também estar dentro do TTM, sem nenhum tipo de problema. A outra questão que a gente falou foi a autorização de transporte, que é a da CEBIO, que é semelhante, ela é como se ela fosse semelhante a uma guia de remessa. É uma guia que ela mostra o que pode, a guia interna nossa, o que está indo, a quantidade que está indo, o tipo de acondicionamento, de qual projeto que veio. Mas ela não, se eu estou mandando para o FPR, ele tem que estar acompanhado de um outro instrumento jurídico falando o que vocês podem ou não fazer com o material. Ele é mais para um controle. Se a gente for pensar, eu tenho, por um lado, a Embrapa, ou outro lado, a Federal do Paraná. E tem a CEBIO no meio do caminho, porque o material, coincidentemente, é um organismo geneticamente modificado. Eu atendo o comando legal externo, que estabelece que eu tenho que fazer essa autorização de transporte, mas eu atendo a legislação da Embrapa e da rastreabilidade, que é fazer um acordo de transferência de material falando que o Federal do Paraná pode fazer isso, isso e isso, e pronto. Né? E nós não vamos participar da sua pesquisa. Então, eu acho que confunde muito. Para mim, não confunde, porque a gente já está acostumado. Sim. Mas, às vezes, a pessoa chega e fala, o que eu tenho que fazer? Aí a gente vai explicar como que é feito. A gente queria ter colocado dentro da nossa norma interna a guia de remessa, mas, na época, eles entenderam que não precisava, porque era uma relação de Embrapa com Embrapa, a gente não ia colocar isso. Só que a gente vai fazer uma revisão também para colocar termos de doação, entre aspas, depósito, acordo de depósito de material, que é o grande nó que a gente tem hoje. Né? Para algumas coisas a gente funciona, para outras a gente tem que determinar. Pensa bem, você está dentro de uma empresa deste tamanho, com mais de 40 unidades. Se todas as unidades resolverem fazer um acordo de depósito de material para a Federal do Paraná, por exemplo, ela vai procurar onde está, ou está mais perto por conta do deslocamento do material que vai ser depositado, por exemplo, estou chutando, tá? Ou porque uma unidade vai cobrar mais barato. Então, a gente tem que, em muitos casos da Embrapa, fazer uma norma da Embrapa, para que a unidade ela não tenha. Que eu lembro que, na época do depósito de amostra de fiel depositária pela medida provisória, claramente as instituições. Lembra que não podia, instituição privada não podia se credenciar. Aí as instituições privadas corriam atrás de onde ela podia depositar. E ela começou a correr em função do valor. Quanto que cobra? A gente chegou até a fazer uma simulação aqui, a gente consultou algumas instituições públicas, eu lembro que na época a gente consultou o IAC, que fazia esse trabalho, a Unicamp tinha, principalmente com micro-organismo, para, como é que chama? CDMAI, da indústria, eu não lembro. Aí a gente pegou alguns públicos para saber, instituições, para saber como que eles estavam lidando com isso, né? Para a gente não ficar discrepante. Só que aí veio a nova lei, que a gente só tem, por enquanto, a questão quando envolve variedade tradicional. Mas esse fato não exime a Embrapa de continuar buscando modelo, porque
recorrentemente, a gente tem pedido para depósito de material de empresas, porque para ela não é interessante ela, vamos supor, uma empresa que ela tem que desenvolver produto biológico, muitas vezes ela não quer ter material depositado, ou obrigatoriamente, eu não sei se tem uma exigência do mapa, que ela deposite em outra coleção. Então, a gente tem que trabalhar também, que é uma coisa que a gente está trabalhando no momento também, que são os acordos de depósito de material. Aí vai depender do material, né? Porque são duas coisas. A Embrapa, eu lembro que na época o jurídico fez um parecer que a Embrapa, enquanto empresa pública, algumas coisas ela não pode deixar de cobrar. Então, acho que são duas coisas separadas. Uma é o serviço do depósito e a outra é uma outra questão. Então, é mais um complicador aí que a gente não precisa muito dele hoje, mas a gente tem visto crescer um pouco mais. Se a Embrapa entrar como autoridade depositária no Brasil, vai ter que ter essa previsão também, vai ter que ter instrumento jurídico, tipo a ATM, na época eu já até fiz parte desse processo, né, com os instrumentos jurídicos, a gente já fez umas simulações, e vai cobrar, porque lá fora também eles cobram por depósito. Então, a gente tem sempre que estar se movimentando, porque pode chegar um marco regulatório aí que a Embrapa, de uma hora para outra, vai ter que trabalhar com isso. Então, a gente já vem trabalhando em algum... Então, Fernanda, essa norma que vocês estão fazendo, eu imagino mesmo que tenha dado muito trabalho, né? Porque é muita coisa, né? Porque ela partiu de uma norma que é de exportação e importação de bens móveis, né? Equipamento, coisas do tipo. Ela foi sendo atualizada para incluir outras coisas, como serviços, que é isso que a gente está falando de sequenciamento, solo que está indo para sequenciamento. E quando a gente se deu conta, a gente viu que é muito maior do que a gente imagina. É tudo que a gente falou aqui hoje, né? Tudo que a gente tem que prever que é possível de ser exigido no momento de você importar ou exportar. Então, é uma norma que está sendo feita com bastante cuidado, justamente para a gente não ter nenhuma surpresinha no final, porque às vezes você está lá no final do processo e esqueceu de alguma coisa. Então, estou doido para ver a cara final dela, porque ela deu trabalho. E quando for publicada, por favor, divulgue. Porque o que a gente fez? A gente foi pegando situações que foram, coincidentemente, foram criadas ao longo que a norma estava sendo confeccionada, que foi justamente aqueles casos que eu falei. O material transgênico que estava indo por questão de depósito para a PI. Às vezes, depósito de pedir patente no exterior, que envolve micro-organismo, a gente tem que depositar. Tem a questão de depósito acho que chama amostra viva, no caso de cultivares. Eu não sei se a Embrapa ainda tem, mas a gente tinha um banco de cultivares, esqueci o nome dele. Eu acho que ainda tem. E o mapa tem, aqui do lado do prédio que eu fico, o mapa tem uma estrutura aqui dentro, que é de cultivares. É um prédio que fica bem aqui ao lado do Banco de Genética, é o prédio que é a Svalbard brasileira, né? Porque ela tem uma estrutura gigantesca, uma estrutura extremamente grande, complexa, né? Com toda a infraestrutura para conservar os materiais. De tudo, né? Todas as coleções a gente está fazendo backup dentro dela. Então, tem coisas que a gente vai ter que... E a gente conseguiu exaurir tudo? Não vai conseguir exaurir tudo. Porque a gente vai, ao longo dos processos que estão acontecendo em paralelo, a gente está percebendo que a gente precisa de fazer essa norma de exportação, por exemplo, que foi a primeira, ela conversar com todas as normas. Porque senão vai chegar um momento que alguém vai mandar um material, esqueci de não sei o quê. Né? Aquele caso que eu falei, o CEBIL foi a última, quando já estava para colocar na embalagem. Né? A gente sabia que a gente tinha, mas demorou para acionar a CEBIL para ela colocar. E para a gente fica um pouco mais tranquilo, porque a quarentena fica aqui dentro. Em termos de estrutura física, ela está aqui. Então, o material nunca vai sair daqui. E outra coisa, a gente precisa, até dentro da institucionalmente, quando a gente tem na CEBIL, aquelas áreas, quais são as áreas que são abrangidas e tem condições de receber um OGM, por exemplo. Então, o banco genético hoje, ele recebe OGM porque ele está credenciado. Nós temos uma fazenda, então a fazenda teve que fazer uma extensão do nosso CQB,
porque a gente vai ter experimentação lá dentro, né? Depois a gente tem a liberação, né, de material no meio ambiente, as LPMAs. Então, uma coisa vai puxando a outra, quando a gente vê, tem um mar de coisa, né? Quando a importação é um pouco mais fácil, mas a exportação realmente, porque a exportação somos nós fazendo, né? Nós estamos fazendo, a gente está cumprindo questões internas, legislação interna, questões de dentro da Embrapa, então a gente tem que ter bastante cuidado. É uma norma que deu bastante trabalho. Não foi... Porque eu até pensei assim, nós vamos fazer esse workshop e depois nós vamos construir um fluxo, mas não é fácil. Porque assim, tem que ter na cabeça, quando eu vi isso também, eu falei assim, eu não sei se eu estou exagerando, né? Eu prefiro trazer tudo que eu acho que é possível, que é o universo que a gente vê acontecendo, do que realmente faltar. E dizer para vocês que não tem como a gente ser exaustivo. A gente tem uma lista de coisas que vai depender. Às vezes, vocês trabalham com algum tipo de material aí que a gente não trabalha e a gente ainda não se deu conta da necessidade de ter isso dentro de uma norma, por exemplo. Então, é ao longo mesmo da pesquisa que a gente consegue, né? A gente não falou a questão de material radioativo, que a gente tem outras autorizações que impactam diretamente também em algum tipo de projeto e da própria norma, né? Então, uma coisa vai puxando a outra. Mas eu acho que, pelo menos, eu acho que vocês têm, se ainda não tem um fluxograma, vocês conseguem, sim, fazer tipo esse que a gente fez e vão trabalhando e acrescentando aquilo que vocês precisam mais no dia a dia, né? Porque ele não é estanque, né, Fernanda? Dependendo Não, das normas, vão mudando e você tende a ir mudando conforme a legislação vai mudando, né? por isso que eu acho que às vezes eu acho que a parte do marco regulatório ela é muito pior no sentido assim, de dar muito trabalho do que a parte da jurídica. A jurídica ela vai ver a legalidade do ato, né, em si, não estou falando que eles não fazem, que o trabalho deles é pouco, não, é muito. Mas o marco regulatório ele é muito mais volátil, ele vai mudando muito mais do que outras coisas, né? Por isso que durante esse período eu ainda não vou sair das questões de sigênio. Então, aqui na unidade, eu já me comprometi, porque aqui a gente tem uma base interna de resultados, e todos os meus resultados eu não tenho como passar para. Nós estamos no meio do ano. E as unidades aqui da Embrapa são avaliadas. Então, se eu me comprometi com o resultado, eu não posso simplesmente tirar o resultado da agenda da unidade, porque eu estou mudando de unidade. Eu também não posso passar para outra pessoa totalmente, porque talvez a pessoa que vai me substituir em algum dos temas, ela não vai ter nem tempo de fazer, porque ela já se comprometeu com outra coisa. Então, por isso que até ano que vem eu continuo nessa agenda aí, não vou sair. Eu sei que não vai dar para sair, mas talvez vendo um enfoque, vou continuar acompanhando a Câmara de Melhoria do CIGEM, porque estou representando o MAPA, né, o Ministério da Agricultura, e mais pela meu conhecimento que eu já tinha antes de ter entrado aqui. Aqui a gente foi mais, como se diz, eu mudei de balcão, né? Eu estou no balcão agora que pede. Então, aqui agora eu adapto aquilo que eu já aprendi e, ao longo do tempo, algum normativo novo que vem acrescentando aí ou não. Mas é assim mesmo. Eu acho que vocês estão bem. Tem muita universidade que eu acho que estão longe de até saber o que é CIGEM, viu? Tá. Tem E instituição que daí, não. Fernanda, como você comentou que vocês fazem também cursos internos, né? Quando puder convidar a gente, mandar Sim, aviso, a gente tem interesse. sim, E quando a gente começou a fazer esse de intercâmbio, que é um pouco parecido com esse está até mais detalhado em algumas coisas, aí a gente começou a ter uma demanda externa também. Às vezes, colega que está de uma instituição que trabalha e quer saber como que faz. A gente participou uma vez, o convite eu acho que foi o FRJ, junto com o museu, que ela teve um evento, aí a gente apresentou um pouco também como a gente faz, porque eles estavam na fase de começar também a trabalhar isso internamente, ter uma norma para que eles pudessem também seguir. Mas quando a gente tiver liberado, e a ideia é porque a gente fica cheio de ideias, às vezes não tem tempo, né? É de ter um curso, eu esqueci como é que chama a plataforma, que tem um curso que aí qualquer um pode acessar e pode fazer. Eu sou muito
eu prefiro fazer no dia, não tenho muita paciência de pegar um curso que está no online lá e vou fazendo, mas dependendo a gente passa. Mas aí eu aviso vocês, quando a gente tiver. A Se não gente tiver... tem aqui uma pergunta do Maurício, ele até escreveu de manhã, né? Se ele queria saber se podia te escrever, se pode mandar para você um e-mail para Sim, dúvidas. sim, E aí, é isso que eu esqueci de falar no início. Quem tiver, às vezes tem uma dúvida que ele quer trabalhar melhor a pergunta, pode encaminhar, que a gente, eu faço muito isso aqui quando a gente vai fazer as apresentações, nós somos mais de 40 unidades, todas as unidades participam. Eu comecei a fazer regional, porque aí ficava mais fácil do controle, né, né, lógico que não é instante, quem impôs na data pode fazer outro dia, em outra região, e a gente faz exatamente isso. Ao longo das apresentações, a gente vai mudando, a gente vai mudando. A apresentação permanece a mesma, fisicamente, mas a gente vai trazendo. Então, por exemplo, hoje foi aqui, depois eu vou ter que fazer em outra instituição, as dúvidas aqui já servem como orientações que eu vou dar na próxima apresentação que alguém aqui chamou atenção. Então, a gente reforça. Então, ao longo das apresentações, a gente vai fazendo essa atualização também para não prejudicar, porque às vezes a pergunta foi aqui, quem perguntou aqui, a gente sanou a dúvida aqui, mas uma outra universidade pode querer o mesmo evento lá e a gente vai levar também já acrescentar essas dúvidas que vocês têm. Então, pode mandar a qualquer momento, que não tem, tá. a gente pode responder por e-mail também. A gente tem duas questões, uma no chat, que eu vou fazer primeiro, e depois a Eliana, né, levantou a mão ali. Então, o Maurício, ele está perguntando aqui que para a importação de material animal, de risco biológico insignificante, armazenado no etanol, ele tem dúvidas sobre o melhor modo de transporte. Na bagagem despachada, há o risco da companhia aérea proibir, porque é um líquido inflamável. Se Sim. enviar por FedEx, né, outros correios, os custos ficam bem elevados e há o receio de não poder acompanhar de perto o material na entrada no Brasil. Vigiagro alegar que falta certo documento e devolver o material e incinerar. Como proceder? E faça uma reflexão. Para que a incineração seja um último caso, apenas em situações excepcionais, já que colegas pesquisadores às vezes têm o material incinerado por não ter conseguido acertar 100% da nossa complexa legislação. Eu acho que ele está falando isso até por causa do caso dos moluscos, né, da USP. Gente, isso me eu fico brincando, quando eu tenho reunião com o MAPA, eu falo assim, gente, tudo volta, né? Todas as questões da medida provisória, no caso de remessa, para vocês terem uma ideia, no início, a gente acompanhava o pesquisador quase que no aeroporto. Eu lembro que teve uma vez, uma das primeiras remessas de materiais foi da material zoológico, foi da UNB. A gente preparou, ajudou no preparo, ajudou a UNB a buscar as licenças, as autorizações. Aí, primeiro, a pesquisadora entrou aqui no avião. Aí, ok, entrei no avião, está tudo certo. Né? Foi o primeiro teste que foi feito na época. Parece piada, mas foi assim. Ah, consegui embarcar, já passei em tudo, já estou indo para o destino correto e o material se foi. A coisa era tão... É um pouco do que... É Maurício, né? O Maurício que falou, né? Do animal meio líquido. E foi exatamente a coincidência, era uma importação de gafanhoto. E era da Federal de Viçosa, e eu sou originária de lá, né? Era material de gafanhoto em meio líquido. Foi justamente quando teve aquela coisa do meio líquido, o que é, declara o que está no meio líquido, e o pesquisador ficou tão contrariado, assim, gente, só falta agora o Ministério da Agricultura achar que os tubinhos vão abrir e os insetos, eram gafanhotos, vão começar a pular nas plantações do Brasil, né? Então, realmente tem um terror e pânico, às vezes, sobre essas questões. Quando você fala de incinerar, assim, eu não sei questão de prazo, mas eu sei que na época a gente trabalhou um pouco a fiscalização para orientar, para saber que a gente sabe que é aquilo que foi falado, da bota, ninguém está fazendo contrabando de material, né? Vamos usar o termo bem pejorativo mesmo, a gente está trabalhando com pesquisa no entendimento que está fazendo tudo dentro da legalidade. Não, eu não sei o caso, eu só ouvi falar desse caso que vocês comentaram, não sei especificamente se o material foi destruído ou se realmente, acho que só vi uma nota, se o material
A impressão que eu tive de uma nota que eu vi que eles abriram acho que abriram o frasco, eu estou errada? Eu não sei, a impressão que eu tive foi algo do tipo. Eu não sei exatamente o que aconteceu nesse material. A questão de incinerar, a informação que a gente tinha, eu posso até buscar isso aqui no mapa, até porque se não está mais perto, a gente pode buscar essa informação e passo para vocês. Eu estou anotando tudo aqui. Normalmente tem um prazo, né? Um prazo, não vou pegar hoje, peguei esse material, vou incinerar. Né? Ele vai, e essas apreensões, né, e retenção do material, ela é aleatória. Eu não vou escolher. Agora eu quero pegar a Embrapa. Vou lá e pego a Embrapa, o material que está vindo. Eu lembro que o que aconteceu em determinado período, para facilitar a fiscalização, mas não era nem com a intenção de prejudicar quem está fazendo pesquisa, era para prejudicar a questão de biopirataria. Né? Então, foi centralizado em alguns aeroportos para facilitar essa fiscalização de material. Então, eu não sei o prazo, né, desde que você receba determinada notificação de apreensão de material, qual que é exatamente o prazo para destruir. Eu lembro quando eu entrei aqui, teve uma vez um material, ele foi apreendido, mas a gente recebeu uma notificação, a gente respondeu, foi para confirmar que não era patrimônio genético, acho que era milheto, era uma coisa assim. Tinha ido para o exterior para fazer uma análise e voltou. Só que ele não precisava nem da questão sanitária, estava tudo ok, ele foi uma apreensão de Ibama na época. Só que o que foi o problema? A transportadora, ela usou o CNPJ errado. Então, ela usou o CNPJ de uma outra instituição, que não era Embrapa. Aí ninguém entendeu, olha, tem um transportador mandando material com outro CNPJ e uma declaração da pesquisadora que era da Embrapa. Então, depois a gente viu que o erro estava na transportadora e a gente declarou que era a amostra de milheto que tinha ido, não tinha nenhum tipo de... Saiu regularmente, a gente apresentou as informações e o material foi liberado. Então, a incineração, realmente, eu não sei prazo. Né? E esse caso aí, realmente, eu não sei se o material foi aberto ou se o material foi destruído. Eu não sei exatamente qual foi o que ocorreu. Se vocês sabem, alguém puder falar, mas eu realmente ouvi algumas coisas, mas eu não sei detalhes disso. Com licença, Fernanda, para responder essa pergunta. O material foi aberto e os moluscos fedem muito. Né? Então, ele foi aberto, não estava no álcool, porque o professor sabia que não podia colocar no álcool. Os frascos foram abertos, os moluscos foram tirados dos frascos e depois foram incinerados. Aí já foram incinerados? Foram incinerados em menos de 24 horas. Entendi. Eu não sei exatamente assim, se eles, o que abriu, né? Que tipo de documentação estava junto do material e por que abriu, né? São materiais que estavam acondicionados, então realmente não tem como, a gente não tem como confirmar que o prazo seriam 24 horas para qualquer tipo de... Eu achei que não tivesse sido incinerado, achei que tivesse só aberto e o material tinha sido perdido justamente porque abriu. Então, ele foi destruído mesmo, né? E pode até tentar, assim, é um caso, infelizmente, de uma pesquisa que foi, né, uma pesquisa que estava, como a gente falou na parte da manhã, uma pesquisa sendo feita, né, não era nenhum tipo de, eu vou lá para fora e vou trazer um material para teste, né? Era material envolvido na pesquisa. Mas eu vou procurar saber essas informações de prazo e se isso tem alguma vinculação com o tipo de material que está vindo, né? Esse material que chegou, se já foi aberto em 24 horas incinerada, porque provavelmente tem algo de diferente nesse acondicionamento, ou não sei, eu realmente não saberia explicar. Eu vi bem... Segundo o relato do professor Luiz Simone, os documentos do IBAMA estavam corretos, foi o Ministério da Agricultura que pediu um documento, que eu acho que é aquele mapa de importação, né? Aquele documento de importação, que eu acho que eles não tinham. Mas aí, quando eles voltaram, no dia seguinte, para pegar o material,
a pessoa que os atendeu falou que estava tudo certo, só que ela foi ligar lá para pegar o material e devolver, e eles já tinham incinerado, segundo eles, porque estava muito fedido. Ah, é? É porque abriu, né? Exato. É, porque foi aberto o frasco. É. Liz, quero... Obrigada pelo esclarecimento. Eu vi bem por cima mesmo, eu não cheguei Elis, eu gostaria de falar, Elis. Será que eu posso? Depois, na hora que eu puder, eu queria fazer 3 perguntas para você, em 3 situações diferentes. Tá bom. Então, o Luciane pode falar que a Eliane vai fazer as perguntas depois. Tá, eu não sei, eu entrei depois aqui, porque eu estava numa outra reunião, até quero pedir desculpa, Fernanda, eu esqueci que eu tinha marcado uma reunião com os estudantes do Paraná inteiro, então não tinha como desmarcar. De um projeto grande que eu tenho aqui, daí não pude desmarcar, mas eu queria saber o que vocês estão discutindo rapidamente sobre essa questão do incineramento, porque eu acho que a gente precisa tomar muito cuidado. E você, Fernanda, que trabalha com esses órgãos, né, você sabe, tanto o MAPA quanto o IBAMA, etc., para a gente não colocar, não criar problema onde o problema às vezes não é criado por eles, né, é criado pelo pesquisador, né? A gente sabe disso. E então eu queria saber o que vocês estavam conversando sobre isso, porque pela carta que eu li do professor nessa questão dos moluscos, ele não tinha guia de remessa, que é o básico, né? Então, Eliane, até eu queria perguntar para você, ele trouxe material de que instituição para qual instituição? Isso é a primeira pergunta. Ele trouxe de qual instituição da África para qual instituição do Brasil? Desculpa, Luciane, essas perguntas, ele que pode responder. Está escrito na carta, ele não tinha guia de remessa, Eliane. Ele trouxe com uma pessoa física. A partir do momento que ele trouxe com uma pessoa física, ele não tem mais direito nenhum. Tudo que a gente faz tem que ser. É por isso que a gente está preocupado com essa situação, principalmente a Sociedade Brasileira de Zoologia, que está sendo cobrada com relação a essa manifestação, porque a gente não pode. Quer dizer, a primeira coisa, toda a legislação, inclusive a instrução normativa que ele coloca lá na carta dele, que libera de qualquer tipo de documento, eles não liberam de documento. E a primeira coisa que fala lá é que tem que ser entre instituições. E não foi entre instituições. Então, é aquela história. O MAPA está errado em incinerar? Não sei. Agora, eu estou vendo que o professor também não estava correto. Então, a coisa daí começa a complicar, porque como é que você vai tomar partido numa coisa dessa e dizer não, se ele não tinha nem documento da instituição lá da África, dizendo que o material podia vir para cá. Então, é complicado, né? Eu acho que a gente precisa prever tudo isso. O que a gente estava comentando porque uma pergunta falou sobre incinerar e veio esse caso. Então, o que eu respondi é que não tem como a gente saber, porque não tem detalhes, né? Eu praticamente não, esse que é o problema, sabe, Fernanda? Porque eu acho que o caso de incineração é extremo, óbvio, né? Eu não estou dizendo que está certo, que está errado, mas a gente não sabe exatamente o porquê que foi incinerado, né? Por isso que a Sociedade Brasileira de Zoologia, da qual eu sou presidente, já solicitou os documentos tanto do MAPA quanto do IBAMA, lá de Guarulhos, para ver o que foi que realmente aconteceu. Porque a partir do momento que o próprio Museu de Zoologia de São Paulo não se manifesta, né, não teve manifestação do Museu de Zoologia de São Paulo com relação ao caso, já sendo uma bandeirinha vermelha aí, né? Quer dizer, tem alguma coisa que não está de acordo. Então, sabe, a gente precisa ver o que aconteceu.
por que que foi incinerado e, né, então não é que a gente às vezes eu tenho medo que os pesquisadores fiquem com muito medo disso e não é uma coisa comum, não é uma coisa que acontece normalmente. Não, e a dúvida foi justamente isso, o pesquisador, ele entende que, né, que a gente estava discutindo antes, foi um exemplo de como trazer material em meio líquido, a gente estava falando sobre esse tipo de material, algum material para entrar no Brasil, de importação, etc. e tal, e veio a situação do Não, ele disse, o professor faz ele publicou uma carta aberta a todo mundo, então eu estou fazendo a minha análise com base no que ele escreveu na carta. Eu não conheço esse caso. Depois eu mando a carta dele para você, Fernando. Mas assim, eu estou me embasando no caso na carta que ele fez. Então, na carta ele diz que ele fez toda a preparação do material, que ele deixou no álcool, que depois tirou do álcool por um período, porque não pode, né, não pode entrar com álcool no avião, aquelas coisas. Tudo bem, até aí tranquilo, ele fez o que deveria. Mas quando ele diz que ele não tem guia de remessa e que ele utilizou a instrução normativa tal que diz que não precisa de documento, não é bem assim. Entendeu? Então, é isso que a gente precisa ver. Então, a preparação dele do material, acho que foi adequada, eu acho que estava certo, não pode entrar com álcool mesmo, e ele preparou de forma adequada. Só que daí, na hora que eles foram avaliar, ver o material, tiraram e daí não tem, né? Material fora do álcool de um dia para o outro, que tinha uns bichos grandes, eu acho, eu não sei que tamanho que eram os bichos. Deveria, óbvio, estragar rápido, né? Ainda mais no calor que estava. Então, é isso que eu digo, tem coisa aí, tá bem complicada essa história, sabe? Eu acho que a gente precisa ver com mais calma. Porque o que a gente estava conversando é que, como a Elis falou, que a previsão que a gente tinha é fazer tipo uma oficina para a gente fazer o estudo sobre, mas a gente sabe que é um mar de coisas, né? Principalmente em termos de grupos zoológicos, né? Que cada um é de um jeito, é uma salada verdadeira. Sabe que, né, mesmo entre material vegetal, microbiano, animal, a gente nunca vai conseguir fazer uma lista exaustiva de tudo aquilo que a gente precisa, né? Isso, muitas vezes ela estava comentando sobre a norma que a Embrapa está construindo, a gente nunca vai conseguir chegar no ideal, né? Não. A gente está fazendo na medida do que a gente tenha a questão, conhece, sabe do grupo, enfim. A gente sabe cada grupo é um grupo, né? Não tem jeito. Hoje, mas a gente estava falando disso, que a gente até começou a apresentação, a gente voltou na questão do solo, né? A gente falou um pouco dessa parte de câmbio, até da parte de câmbio vinculada ao processo de exportação. E quando a gente vai falar de micro-organismo, daí piorou tudo, né? Porque daí é outro mundo. Às vezes a pessoa fala, que eu estava comentando exatamente isso, mas o material ele só tá liofilizado, bonitinho, dentro do potinho. Eu falei, sim, a gente tem que prever, porque cada país tem uma legislação própria e eles vão exigir coisas que a gente ainda não, ou não fez a previsão, e aí vai impactar no prazo que a gente tem que mandar o material, enfim. Então é isso, não, eu não quero me prolongar. Não, mas era exatamente isso, é importante sim, para a gente tentar entender que para cada tipo de material pode ser que a gente vai ter uma questão diferente envolvida nisso. E quando a gente falou de incineração, a gente falou exatamente disso, a gente não sabe como que a legislação, onde isso está previsto, né? Normalmente você vai ter um prazo estabelecido para apresentar determinada documentação. Não apresentou no prazo, ele vai realmente... o Ministério realmente vai seguir normativa, ele não vai simplesmente incinerar porque chegou e não está totalmente correto, né? Tem um prazo ainda para fazer as adequações. A Eliane tem outras perguntas? Tenho, sim, obrigada pela oportunidade. Fernanda, muito obrigada pela sua palestra, que eu acho que é super importante, mas eu estou começando a lidar com esse mundo toda essa documentação e tal, e eu vivo num mundo bem diferente do da Embrapa, né? Então, eu trabalho mais com material de museu e estou começando, montar uma coleção aqui na UFSCar.
ainda não registrada, mas estou com uso principalmente para as aulas e tal. E aí eu já tive solicitação, já tive recebimento de material, então eu tenho 3 situações diferentes que eu queria saber como lidar, né? Eu tentei ver se eu conseguia responder essas minhas dúvidas durante a sua palestra, mas eu ainda não consegui pegar muito bem quais são os procedimentos. Quando a gente está trabalhando com material de coleção, tanto para enviar quanto para receber material, é necessário apenas aquele documento de importação e exportação do Ministério da Agricultura ou tem algum outro documento? Porque quando eu fiz, me falaram que era somente assim, deu certo, eu mandei via FedEx, depois eu fui solicitar, eles enviaram, eu fiz toda a documentação do mapa, daí para devolver eu fiz o mesmo procedimento, não tive problema, mas eu não sei se eu estava completamente dentro das normas. Sim, o seu material, qual tipo de material? Eram moluscos, né? Só que é material de coleção, são lotes de coleção. No caso ali, não era, o material não estava em álcool, era seco, eram só as conchas. Entendi. Assim, para a gente falar de coleção, no caso eu vou falar pela Embrapa, tá? Como a gente tem o sistema de curadoria, a gente tem os critérios para uma coleção, como se diz, surgir. Né? A gente tem um normativo, não cabe aqui, mas é o normativo do sistema de curadoria que ela vai estabelecer como que essas coleções elas se iniciam dentro da instituição. Não sei como é de vocês, se vocês têm alguma norma específica para que isso comece, ou a partir do momento que você tem o material, você já pode ter, mesmo não sendo uma coleção específica, já intercambiar. Então, não sei exatamente como que é essa estrutura mas de às você. vezes a gente faz o empréstimo, por exemplo, eu fiz o empréstimo não como uma coleção, mas como pesquisadora. Eu emprestei o material e devolvi o material. Eu fiquei na dúvida se eu estava fazendo da forma correta. E aí que eu queria tirar essa dúvida. Dentro da sua instituição, aí eu não tenho como responder para ver se realmente ele se categorizou aí dentro como uma coleção, porque Elis falou um pouco, né, que vocês têm muito intercâmbio de material, mas é quando é coleção que não tem aquelas determinadas exigências que é de troca de material entre as coleções, que você tem algum tipo de, não vou dizer facilitação, mas é menos informação que vocês precisam de prestar para fazer o próprio intercâmbio de material. Então, não sei se no caso de vocês, se é um material que foi mandado, um material de pesquisa que é fauna, e você tem que intercambiar com a documentação de importação ou exportação, que você falou que fez os dois, que a gente citou, que é mais ou menos o que a gente fez também para material vegetal e material microbiano. Né? A documentação ela precisa para todo tipo de material, independente do material, e a gente falou isso várias vezes com relação às permissões de importação pelos países. Cada país ele vai determinar aquilo que ele vai exigir, que quando você manda o material ou o Brasil recebe material, você tem exigências adicionais com relação à questão sanitária. Então, a gente tem uma série de coisas envolvidas aí que permite que a gente possa fazer essa importação e exportação com mais segurança. Então, eu não sei. Tá. No caso da importação de fauna que você comentou, você comentou que precisa de documentação do CISBio, do CIGEM, mas não precisa de nenhuma documentação de importação do Ministério da Agricultura? Importação, sim. Sim, quando você vai importar qualquer material, a primeira coisa que você tem que saber é se eu estou trazendo material para dentro do Brasil, o que o Brasil exige. Ele pode não exigir nada. A gente teve um caso que agora que a pessoa me encaminhou uma demanda que os Estados Unidos não exigem, né, para o material da pesquisa dela, não exige nenhuma condição adicional. Mas o fato dele não exigir não significa que a gente pode considerar, a gente tem que ter um documento que diga que ele não exige nada. É como se fosse uma permissão de importação vazia
em que o país declara, né, a autoridade competente no país tem que declarar que não precisa de cumprir nenhuma exigência, nem adicional e nem exigência específica. Então, mas voltando àquele caso, do primeiro caso que eu estava comentando, quando eu fiz uma solicitação de empréstimo para um museu nos Estados Unidos. E aí o museu simplesmente empresta, ele manda via Teledex sem nenhuma documentação específica. Mas eu tive que preencher os documentos do mapa. Sim. Que é a importação, eu como importando. E quando provavelmente, quando o mapa... Eu fiz o contrário, eu preenchi como se eu estivesse exportando, porque o material não é meu, eu tenho que devolver o material. Ah, tá, você está falando da devolução do material. Exatamente, porque eu fiz o empréstimo, eu preciso devolver. Né? E aí foi como se fosse uma exportação. Sim, sim. Né? Isso o país de destino, ele... Porque é estranho, mas ainda não... porque a devolução do material, porque o processo em si é uma exportação. Se ele vai ser para devolver material ou para encaminhar o material que nunca foi para fora, né, o processo em si é o mesmo, tem a mesma função de que esse material vai sair e não tem exigência. Provavelmente você já tem o processo contrário, que o próprio Ministério da Agricultura já deve ter mostrado que não precisava de nada. Então, provavelmente, na devolução, ele talvez não precise de nada. Né? Ele não vai fazer... não é que não vai precisar de nada, ele não vai ter uma exigência de certificado sanitário para você devolver o material. Ele vai fazer o processo, mas sem a emissão de um laudo que certifique para fazer a certificação daquele material. Se você já entrou com ele entrou de forma regular e não teve exigência dentro do Brasil, se você está devolvendo, provavelmente o país lá fora não vai exigir nenhum tipo de documentação adicional para isso. É como se você vai fazer exportação via mapa, mas ele não vai solicitar da instituição um documento do país de destino falando o que pode e o que não pode, porque o material já entrou e provavelmente já veio alguma declaração junto com ele. E a minha última questão é quando você faz exportação de material coletado aqui no Brasil. Aí, nesse caso... De fauna também? Oi? De fauna. Se você... Vou dar exemplo. Um exemplo que eu dei aqui, que a gente precisou de mandar um material de DNA e RNA de abelha para sequenciamento lá fora. A gente teve que cumprir todas as exigências para poder mandar, incluindo a licença de exportação, porque era DNA e RNA, isso não exime de ter que mandar, porque aí ele não tem a questão do certificado sanitário, mas ele tem a questão de cumprir com a legislação para a gente mandar o DNA ou o RNA via IBAMA. E, naquela ocasião, por se tratar de fauna nativa, o IBAMA exigiu, né, a apresentação da licença de coleta, o número e do cadastro no CIGEM. Mesmo que seja um cadastro que a gente até comentou na parte da manhã, que foi um envio para sequenciamento. Tanto é que o IBAMA ele pergunta, confirmar se foi envio ou remessa. Se for remessa, ele vai exigir o TTM. Mas como foi envio, era para sequenciamento. Então, por isso que eu comentei, quando a gente faz essa solicitação dentro do IBAMA, a gente já coloca tudo. Envio de tantos materiais acondicionados da forma tal para sequenciamento genético, a licença de coleta é essa, o cadastro de acesso é esse, e não é remessa, é envio. No caso, então, por exemplo, eu trabalho com conchas e eu vou transformar a concha em pó. Eu vou literalmente colocar a concha em pó para poder fazer análises de decaimento de isótopo de oxigênio. Vou mandar só o pó. Isso ainda constitui material genético? Porque, no caso, qualquer fauna, não importa o que é. Sendo fauna, ele tem que pedir a licença de exportação. Então, aí vai ser uma exportação e também não vai voltar, porque isso daí vai ser destruído no processo. Ele acaba sendo um subproduto, né? Não sei se vamos encaixar isso como subproduto. As categorias que eles têm lá dentro,
Tem um monte de categoria, né? Só um pouquinho, mas não é, a gente precisa fazer o cadastro técnico federal, você não tem que pedir autorização, é só o cadastro. Não, assim, o cadastro técnico federal, ele é opcional dentro do cadastro e ele não é autorizativo. Sim, dentro do uma cadastro, declaração. Você tem as atividades que você declara que você faz, inclusive acesso ao patrimônio genético. Aí, quando você entra, se você está trabalhando com importação e exportação de fralda, você tem que indicar essa categoria dentro do seu cadastro. Aí, ele libera a aba em que você faz a solicitação. Você cadastra importador e exportador e você preenche com as informações de coleta, de acesso, de envio, de remessa, o que for. Tá, mas não é autorização, você não tem que pedir autorização e ficar esperando. Licença, você pede uma licença. Então entendi, tá. Você faz o cadastro do IBAMA, você faz o de remessa do CIGEM, você tem que ter a guia de autorização, a guia de depósito do material na coleção do exterior, aqui do interior do Brasil, né? Para dizer que é entre instituições e só. Sim. Então tá, são esses, tá bom, tá certo. Eu achei que tinha... Vocês não, mas tem algumas instituições que elas nunca ouviram falar no cadastro federal porque elas entendem que, assim, o Conselho do Cadastro Federal faz com que o Embrapa, por exemplo, e vocês também, como atividade de pesquisa, ela enquadra como no mesmo pacote de atividades poluidoras ou utilizadoras de recursos genéticos. É tudo igual. Mas tem coleções biológicas lá, tem. E só mais uma coisa que eu acho que é importante deixar claro é que tem dois cadastros, tem o da pessoa física e tem o da pessoa jurídica. É bom fazer os dois. Aqui na Embrapa a gente só tem de pessoa jurídica. Mas eu acho que dá para a gente, viu, Eliane, que faz, é só entrar lá e fazer de pessoa física. É tranquilo também, não é nada demais. Então, eu já quero aproveitar para convidar a todas e todos que na próxima sexta-feira, 27 de junho, nós vamos ter uma palestra com os analistas ambientais do IBAMA, aqui de Curitiba, que vão falar sobre o Cadastro Técnico Federal e o relatório de atividades potencialmente poluidoras. Então, quem tiver dúvidas, gostar e quiser, pode participar, a gente vai divulgar oportunamente, porque realmente eu tenho o Cadastro Técnico Federal, e esses dias que eu entrei lá por causa das coisas da UFPR, eu vi que não tinha entregue relatórios, daí tive de entregar todos os meus relatórios atrasados. Aqui no Embrapa, como a gente faz de forma institucional cada unidade, aí a gente não... Que se fizer, quando você faz pelo CPF, ele vai acabar de alguma forma vinculando, que ele vai pedir, eu não sei se ele pede à instituição, porque talvez não peça, né? Eu acho que ele não pede, ele não vincula igual você tem dentro do SISBI, apesar de você entrar com o CPF, você vincula a instituição, então você agrupa ali a responsabilidade. Dentro do cadastro federal, eu acho que isso não ocorre. Então, eu tenho uma motosserra dentro de casa, eu preciso ter o cadastro federal, porque, apesar de ser pessoa física, eu preciso dessa motosserra, eu tenho que pagar a cada 2 anos o boleto para porte e uso de motosserra. Mas eu não sei, é até bom a gente assistir, porque para a instituição, como é CNPJ, né, a gente não pode, talvez, ter... Você vai sair porque a licença de exportação, por exemplo, ela vai sair com... Se você passa como independente no seu CPF, ele vai sair com o seu nome. Ele não vai sair institucional. Quando você faz o CNPJ, não sai nem o nome do chefe, por exemplo, aqui, o chefe geral, que muda, às vezes. Ele sai o nome da instituição. Então, isso é bom verificar essa questão também. O Maurício está inscrito, pode falar? Opa, boa tarde, todos me escutam? Sim. Tá, então, obrigado, né, pela atenção. Mais ou menos, só complementando a minha pergunta anterior, eu também fiquei com uma certa dúvida em relação ao comentário da senhora Luciane, né, da guia de remessa. Ela respondeu aqui, né, que a guia de remessa seria da instituição responsável pelo material. Aí, onde o material está depositado ou onde será depositado também, né, que uma vez que eu coleto material, no país, por exemplo, farei uma expedição em breve para a Jamaica.
Tenho a licença de coleta, né, parceria tem a University of the West Indies, a licença de exportação, e, bom, a licença de importação agora que fica essa dúvida, né? Eu tinha enviado um e-mail para uma colega sua do SFA, né, do Ministério da Agricultura, e ela disse, após o cadastro da instituição junto ao mapa, que, na verdade, a instituição Museu Nacional do Rio de Janeiro já está cadastrado no mapa, né? Poderão ser importados materiais considerados de risco insignificante com dispensa de autorização de importação prévia pela SFA, desde que o material se enquadre no artigo 5º da IN 13 e esteja acompanhado da declaração do anexo. Tem lá, na instrução normativa, tem 4 coisas que você tem que fazer. Você tem que declarar que esse material não é de risco, né, de risco insignificante. Você tem que estar cadastrado, então o Museu Nacional está cadastrado. Você tem que avisar com 48 horas de antecedência que o material está chegando no Brasil. E essa guia é uma guia que tem entre instituições. Então, eu recomendo para você que faça o seguinte, que você vá lá na instituição na Jamaica, e que eles digam que esse material, que ele fique depositado lá e que eles mandem para você. É como se você estivesse trazendo o material deles para cá. Porque tem que ser entre instituições, entendeu? Não adianta você querer, porque se você não disser que é de uma instituição deles vindo para cá, isso pode ser problema para eles também, entendeu? Mas se você tem uma carta do Museu Nacional dizendo que está recebendo esse material, você está fazendo entre instituições. Eu sugiro também que você faça o seguinte, veja qual porque você tem autorização de coleta na Jamaica? Tem, exato. Então, na verdade, na autorização de coleta deles, eles dizem o que você tem que fazer, provavelmente, se você for trazer esse material para fora, para levar para fora da Jamaica. Eles devem ter alguma instrução avisando o que você deve fazer. Não tem. No caso, eu até fiquei na dúvida em relação à licença de exportação deles. Tá, e você não tem como perguntar na instituição? Qual é a instituição? Já perguntei. Então, como se fosse o IBAMA deles, o IBAMA da Jamaica, falou, ó, a nossa licença de coleta já serve para exportação do material. Né? Então, pronto. Então, tenha isso como um registro. Guarde esse e-mail que eles te mandaram, porque se te pararem aqui em Guarulhos ou onde quer que você vai chegar com esse material, você mostra para eles, não, eu estou de acordo com o que eles disseram lá, e o Museu Nacional é quem está recebendo esse material, e aqui está a carta do Museu Nacional dizendo que está esse material, entendeu? Você tem que estar bem embasado. Então, a dúvida em relação ao guia de remessa é essa, porque é um projeto financiado pela FAPERJ, né? E pelo projeto, metade do material seria depositado lá na Jamaica, né, na instituição. Então, e a outra metade... isso que você precisa, entendeu? O que você vai fazer? Deixa eu te dizer, você vai coletar, como eu já fiz, você vai coletar o material. Coletou o material, você vai lá para essa instituição na Jamaica, eles vão fazer uma guia de remessa dizendo que esse material está vindo com você. Entendeu? Você vai ter um material, uma guia deles lá dizendo, olha, esse material pertence à instituição tal na Jamaica, mas nós estamos ou doando, ou emprestando, ou fazendo qualquer coisa para é Matheus seu nome, né? Maurício. O Museu Nacional na pessoa do Maurício. Entendeu? Então, é porque o material que eu traria para cá seria o material a ser depositado no Museu Nacional, ou seja, que não pertence à instituição jamaicana. E mas aí, então você tem que ter uma declaração deles lá, entendeu? Olha, esse material, mesmo que não seja deles, você tem que dizer, olha, vocês podem fazer uma declaração que eu estou que eu estou de acordo com a legislação de vocês, entendeu? Porque senão é problema. Não adianta, de repente, mais uma do Museu Nacional também, falando que, estamos recebendo esse material. Pronto, perfeito. Beleza. E a outra dúvida realmente em relação àquela pergunta do chat, né? É o como fazer o transporte do material. Porque se for bagagem despachada, não dá para botar líquido inflamável, né? E essa tática de drenar o etanol, eu acho muito arriscado, né? Porque o que é o material, por falar nisso? Também molusco. Também molusco. Então, drenar o etanol eu acho muito arriscado. Vamos imaginar um extravio de bagagem. A minha bagagem foi parar no Alasca. Aí, quando chegou aqui, né, já apodreceu. Eu trabalho com DNA, então, para mim, não é uma estratégia drenar o etanol. Você já entrou em contato com o próprio mapa, não?
com o mapa através... com SFA, que eu acho que pertence ao mapa, né? Eu acho que Federal, sim. é Essa Vigiagro, Secretaria do Estado. é Vigiagro e a Anvisa, que eu acho que você tem que conversar. Perguntar para eles se realmente o que você pode fazer com relação a isso, entendeu? Sim. Eu acho que quanto mais embasado você tiver, melhor, entendeu? Mostrando que você perguntou, que você está a par. É o tal da má fé e da boa fé. E, tipo, Sim, eu tô me importando em fazer as coisas de acordo. Isso é o mais importante de tudo. E por isso que eu digo, pergunte e fique com esses e-mails registrados, tire cópia quando viajar. Eu na última vez que fui para os Estados Unidos, eu fui agora, faz um mês atrás, eu fui parada lá nos Estados Unidos para verem o que eu estava levando, que eu estava levando inseto. E tive que apresentar todos os documentos aqui do Brasil e tudo, tiraram foto de tudo e tal. Então a gente não está livre disso. Se eu não tivesse documentação, eu teria perdido o material ou não teriam nem me deixado entrar no país, uma dessa, né? Então tem que estar com todos os documentos. E mesmo assim você ainda pode ter problema. Então não deixe de se embasar, entendeu? Show de bola, perfeito, muito obrigado. Eu vou dar uma conferida aqui também, que a SFA, que a gente tem também do DF, a gente pode dar uma conferida também, eu fico devendo essa informação também. Perfeito, eu te encaminho um e-mail em breve também, então, só para tirar outras dúvidas. Eu anotei aqui, mas eu acho que a gente consegue trazer informação do mapa também. Perfeito, E obrigado. pergunta para eles como fazer esse transporte, explica direitinho e tal. E pode até citar o caso, digo, olha, né, eu estou preocupado porque eu estou querendo fazer as coisas tudo dentro do coisa, teve esse caso aí que está tendo uma repercussão né, que me deixou preocupado, então eu queria saber o que eu faço e tal, babá, entendeu? E pega o e-mail de todo mundo que te responder. E eles respondem normalmente. Sim. Responde sim. Responde. Espere só um pouquinho. Eu tenho e-mail, eu vou pedir para... Norma tá aí? A Norma? Cadê a Norma? Eu vou mandar para você, manda um e-mail para mim. Anota meu e-mail, Matheus, é Luciane. Eu vou pôr aqui no chat, tá? Eu vou encaminhar para você, porque nós temos a gente consultou uma pessoa do mapa justamente com relação a essa questão dessas coisas de exportação e importação. E ele disse que no caso dos insetos, no nosso caso, a gente não precisava, tá? E então eu tenho esse e-mail guardado, tudo direitinho, que é aquela história. Você tá com o e-mail, você imprime e-mail e leva junto, ó. Tá aqui, ó, não precisa, tá aqui escrito por alguém do mapa. Eu posso passar para você e você pergunta para ele esse caso, entendeu? Show de bola. Perfeito, porque senhora ele respondeu bem rápido para a gente. Beleza, obrigado. Tá? Então, Fernanda, acabaram as questões. Se você quiser fazer uma fala final, eu já agradeço de antemão, muito, muito mesmo, obrigada por você ter ficado com a gente no dia de hoje, dado todas essas informações, porque são fundamentais, né? Sempre tem as dúvidas e as pessoas se inscrevem porque realmente a gente fica apreensivo com tantas legislações que tem, e é bom ouvir vocês que trabalham diariamente, né? A Embrapa, muita pesquisa e sendo um dos órgãos do mapa, a gente agradece muito. Eu que agradeço essa oportunidade da gente poder vir aqui falar um pouquinho. A gente sabe que para vocês, eu acho também está bem tranquilo, vocês já têm vocês não são, como se diz, iniciantes, vocês já estão nesse processo há bastante tempo, e que a gente possa ser multiplicador para aquelas instituições que ainda não têm alguém que acompanhe, de alguma forma, o trabalho que pode resultar nisso que aconteceu, né, infelizmente, dessa apreensão e destruição dos materiais. Vai ocorrer? É recorrente? Não, não é recorrente, porque a questão
da própria fiscalização, ela é aleatória. Ninguém vai escolher porque é a Embrapa ou que é o FPR que está entrando com material ou outra instituição. Ela realmente é aleatória, mas que a gente utiliza esses casos ruins, né, que é né, de toda uma pesquisa, eu não vou saber o mérito disso, né, dos detalhes disso, mas a gente sempre fica, sente muito, mas também fica apreensivo para que a gente possa conseguir fazer de uma maneira bem redonda, como se diz. É bastante coisa, né, espero que vocês tenham atendido a expectativa do convite, daquilo que vocês fizeram enquanto proposta para a gente. E eu anotei bastante coisa aqui que eu vou verificar, algumas questões que ficaram como, né, dúvidas e pendências para eu poder atualizar para vocês algumas questões. E os normativos internos da Embrapa também, assim que a gente tiver disponibilidade, e as possibilidades que a gente tiver de algum tipo de treinamento que a gente possa também estender o convite para vocês participarem. Mas eu só tenho realmente a agradecer esse tempo com o tema que eu sempre falo, eu fico a parte mais chata de tudo, né? Sempre é muita coisa ao mesmo tempo e às vezes é cansativo mesmo, né? Mas ao longo do tempo vocês vão se adequando aí de acordo com aquilo que vocês fazem. Pode ser que muitas coisas que a gente falou aqui vocês ainda não dominam porque vocês não têm aquilo como rotina, nem precisaram dele de alguma forma. Mas é bom saber que também que vocês têm uma estrutura bem boa aí para atender os pesquisadores de vocês. Sim, a gente sempre se preocupa com isso, porque até eu lembro que o ano passado uma participante da Anvisa falou que às vezes parece muito complicado, mas a partir de que você vai tomando conhecimento e você vai dominando aquilo, você se sente mais tranquilo, e é isso que é o papel da nossa unidade, é ajudar os pesquisadores, os pós-graduandos a fazer esses trâmites com facilidade, né? Porque, assim, tudo que é novo é um desafio, né? Até você mudar de um setor para o outro é um desafio. Então, a questão é, se você gosta do tema e está disponível para auxiliar, eu acho que ao longo do tempo isso vai tornar realmente rotina e você consegue ajudar com bastante presteza aí os pesquisadores que precisam. Tá certo, então, muito obrigado. Assim que a gente tiver disponível a gravação, a gente compartilha também. Tá bom, muito obrigada, gente, por ter permanecido aí. Boa semana para todo mundo. Obrigada para vocês também. Tchau.